Estado, origem, formação e características. Conceito. A palavra Estado surgiu para designar o status de poder ou estado de poder na sociedade política, quando, através de um processo de despersonalização, a soberania se considera vinculada à corporação política que forma o povo organizado. Max Weber afirma que há uma associação política, denominamos Estado, quando e na medida em que seu quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar as ordens vigentes. O Estado é uma associação de dominação, denominada associação política, quando e na medida em que sua subsistência e a vigência de suas ordens dentro de determinado território geográfico estejam garantidas de modo contínuo mediante a ameaça e a aplicação da coação física por parte do quadro administrativo. Já para André Hariou, o Estado é um grupo humano fixo em um território determinado e no qual existe uma ordem social, política e jurídica orientada para o bem comum, estabelecida e mantida por uma autoridade dotada de poderes coercitivos. Evolução da concepção de Estado. A polis grega. Na Grécia, haviam cidades de importância como Creta e Micenas, onde as relações políticas e sociais ocorriam no contexto de clãs. Com o passar do tempo, no período clássico, surgiram outras estruturas políticas, com maior complexidade que as anteriores formas de organização. Os gregos não estabeleciam vínculo com o território, ou seja, este não determinou seu sentido de pertencimento à polis. O pensamento grego estava, antes de tudo, identificado com modos de comportamento políticos, econômicos, religiosos e culturais, que, convertidos em lei e costume, vinculavam uns com os outros, através da prática da política. As expressões romanas sobre as formas de organização política vão da monarquia, passando pela república e culminando no império. Durante todo esse período, da mesma forma que na Grécia, sempre teve mais importância pertencer à comunidade que ao território. Ou seja, o que identificava ou caracterizava o meio político não era somente o fato de viver em um lugar específico, mas de pertencer a um grupo de pessoas determinadas através de adesão e de acordo com o direito. O Estado é a civitas, ou seja, a comunidade dos cidadãos. A civitas, portanto, é uma comunidade juridicamente organizada, cujo centro é a cidade e o regime dessa cidade é constituído pela Assembleia, o Senado e o povo. Na sociedade medieval há um conjunto de estados. No contexto europeu, o Estado é uma organização católica romana, organização na qual cada reino ou poder terreno ocupa o lugar que a lei natural e a lei divina lhe destinaram. A antiga forma de comune-estado, marcadamente religiosa e conservadora, vai dando lugar paulatinamente ao Estado-sociedade, constituído por uma nova oligarquia que inclui a burguesia ascendente, que vai gradativamente se desvinculando do passado e assumindo sua individualidade como camada social. Estado moderno. O Estado que hoje conhecemos surgiu quando o poder político se despersonaliza, ocorrendo uma separação entre a vida pública e a vida privada. A época histórica em que isso aconteceu coincidindo com o período renascentista. O novo Estado procurou concentrar-se à dispersão de poderes que caracterizou o sistema feudal no âmbito interno e lutou contra o poder eclesiástico e o poder imperial no âmbito externo. Surgindo no século XVI, obedecendo à próspera complexidade da estrutura social anterior, tendo como características distintas um sistema centralizado de exercício de poder, tendo como base um território determinado. As principais premissas para o surgimento do Estado moderno foi a progressiva centralização do poder, processo histórico que ocorreu ao longo de um tempo superando a dependência em relação à Igreja, a ideia de império e a dispersão de poder medieval. A primeira forma do Estado moderno que surgiu, o Estado absolutista, que pode ser definido como o monopólio da força que atua sobre 3 planos: jurídico, político e sociológico. Plano jurídico é a afirmação de conceito de soberania que confia ao Estado o monopólio da produção de normas jurídicas. Plano político. O Estado absolutista, tentando absorver toda a zona alheia a seu poder de intervenção e controle, e impõe uniformidade legislativa e administrativa contra toda forma de particularismo, significando a destruição do pluralismo orgânico próprio da sociedade corporativa estamental.
Plano sociológico: o Estado absolutista apresentando-se como Estado administrativo, na medida em que o príncipe tem em sua disposição um instrumento operacional novo, a moderna burocracia, que é uma máquina que atuava de maneira racional e eficiente com uma nova finalidade. A normalização das relações entre Estados promovida pelo Tratado de Westfalia de 1648, estabelecendo o reconhecimento de igualdade jurídica dos Estados e da inviolabilidade de suas fronteiras, colocando fim à Guerra dos 30 Anos, podendo ser considerada a primeira tentativa de se implantar a paz na Europa. O tratado obteve o reconhecimento da soberania dos monarcas sobre os seus territórios, da igualdade soberana dos estados e da não intervenção nos seus assuntos internos. Então, como mencionou-se, a Paz de Westfália foi fundamental para consolidar as bases do Estado soberano e suas origens. Assim, é necessário destacar alguns pontos do processo de formação do Estado moderno tão recente na época, que com a monopolização do poder político, formou-se a partir de diversos pontos, entre os quais podemos citar a adoção do direito romano, a reforma protestante, o papel da burguesia emergente e a transferência de lealdade dos indivíduos. Iniciando então com o direito romano, que esse tornou-se um mecanismo de muita relevância para formar uma ordem jurídica objetiva dentro das normas medievais da época. Propiciou princípios e formulações, e em particular auxiliou o conceito de propriedade, que se adequava às exigências da burguesia da época e aos objetivos do monarca. Alguns autores afirmam que a organização sistemática do Estado moderno e a ordem econômica capitalista mercantil da época se complementam igualmente, pois ambas tornam-se possíveis por uma racionalização formal do direito romano empregado na sociedade. Outro ponto a ser destacado para a consolidação e formação do Estado moderno é a reforma protestante, que além de romper com a Igreja Católica, que possuía um poder significativo na época, a reforma também contribuiu para tornar o poder político tão jovem do Estado em secular, ou seja, sem a influência direta da Igreja. O movimento da reforma se constituiu em contraponto com a forma de poder predominante da Igreja Católica. Para os protestantes, a Igreja deveria estar constituída em todos os seus membros, ser autônoma e seu poder deveria residir em todos os fiéis, desmantelando o poder central normalizado pelos poderes católicos. Sendo assim, eles acabaram por reforçar o poder do Estado, surgindo as igrejas nacionais, nas quais o rei era seu chefe, e também os reformistas, ao se desvincularem do poder papal, acabaram se submetendo ao poder secular desenvolvido então pelo Estado moderno, que estava se formando e se consolidando. O movimento do capitalismo se beneficiou da eliminação das barreiras comerciais internas e do estabelecimento de tarifas externas. Durante o período da monarquia absolutista, o país manteve o domínio, a propriedade e os privilégios da aristocracia rural, usando recursos materiais e financeiros fornecidos pela burguesia. Como o capital comercial e financeiro não exigia produção em larga escala, não havia necessidade de romper a ordem agrícola feudal, que coexistia com o poder do Estado naquele período. A burguesia emergente forneceu fundos para o país e suas grandes ações e exércitos. O pensamento mercantilista considerava o Estado uma ferramenta para defender o mercado com mais eficácia. Sua força é fundamental para conquistar outras terras, entrando em novos mercados, adquirindo colônias e rotas comerciais. Outro fato que contribuiu para a ascensão e consolidação do país foi a transferência da lealdade de indivíduos que eram vinculados à comunidade ou à igreja, representando o Estado. Segundo o jornalista e escritor Léo Huberman, no decorrer do século XV, surgiram nações, as divisões nacionais se tornaram acentuadas, as literaturas nacionais fizeram seu aparecimento e regulamentações nacionais para a indústria substituíram as regulamentações locais. Passaram a existir leis nacionais, línguas nacionais e até mesmo igrejas nacionais. Os homens começaram a considerar-se não como cidadãos de Madrid ou de Paris, mas como da Espanha, Inglaterra ou França. Passaram a dever fidelidade não à sua cidade ou ao senhor feudal, mas ao rei, que é monarca de toda uma nação.
Santo Agostinho. Para ele, o Estado tem origem divina. O governante representa a vontade de Deus na terra, como tal aparece como a sua obediência a seus súbditos. O Estado constitui, um lado, uma instituição coativa e no outro, uma instituição reparadora e exemplar. Segundo Agostinho, na origem, todos os homens eram iguais e cumpriam livremente as normas da justiça e da sabedoria, mas como tal consequência do pecado, ficaram submetidos à autoridade do outro. Sua filosofia de divisão fundamental no pensamento de Santo Agostinho não se situa na diferença entre igreja e Estado, mas entre duas sociedades, a dos crentes e a dos não crentes. Segundo seu livro A Cidade de Deus, que ele influenciou o pensamento cristão durante vários séculos, ele levanta, diante da decadência do mundo romano, a eterna comunidade de Deus. A obra de Santo Agostinho proporciona um ponto de vista sobre o cristianismo, a tal salvação do Estado. Santo Tomás de Aquino. Já segundo Santo Tomás de Aquino, suas ideias políticas se desenvolveram em 2 livros, De Regimine Principium, Comentários à Política de Aristóteles, e também Summa Theologica, expõe sua concepção da lei e da justiça. Em sua obra, a política é vista como ciência. Segundo Santo Tomás, pretendeu harmonizar a razão com a revelação e as doutrinas da Igreja com a filosofia racionalista dos mestres da antiguidade. Também apresenta um pensamento político de caráter racional, combinando os argumentos da política e a antiga tradição teocrática com considerações gerais derivadas da razão da sociedade política. Em sua essência, no entanto, Santo Tomás considera a lei algo natural, imutável e universal. A lei positiva feita pelo homem degenera em uma corrupção legal, quando se opõe aos princípios fundamentais da justiça. Logo após suas ideias de lei natural, Hobbes e Locke elaboraram 3 tipos de leis na política. Tipos de lei que dirigem a comunidade ao bem comum. Primeira, lei natural, conservação à vida, geração e educação dos filhos. Segunda, leis humanas ou positivas, estabelecidas pelo homem com base na lei natural e dirigida à utilidade comum. Terceira, lei divina, guiaria o homem à consecução de seu fim sobrenatural enquanto alma imortal. A concepção marxista de Estado. Para Karl Marx, a análise política é superficial se não vem acompanhada de uma abordagem sobre os determinantes históricos econômicos, pois qualquer sistema de produção que ocorreu na história apresenta relações sociais de produção específicas e uma determinada contribuição do produto econômico, e isto tende a explicar as mudanças que possam ocorrer tanto na política como na cultura. Para ele, o mesmo modo, a religião e o sentimento nacionalista são manipulados pelo poder econômico como forma de dominação. O caráter revolucionário da teoria marxista provém da colocação de que as forças produtivas são controladas por uma minoria que conseguiu aproveitar-se da população trabalhadora. Para ele, o Estado é um instrumento de dominação de uma classe, que seria a burguesia, sobre outra o proletariado, pois a estrutura social é formada por uma relação desigual em que uma minoria é explorada. Para Friedrich Engels, o Estado de modo algum é um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. O Estado apresenta 2 traços característicos. Em primeiro lugar, pelo agrupamento dos seus súditos de acordo com uma divisão territorial, e em segundo lugar está a instituição de uma força pública que já não se identifica com o povo com armas. A necessidade dessa força pública especial deriva da divisão da sociedade em classes, que impossibilita qualquer organização armada espontânea da população. Desse modo, para o marxismo, o Estado apresenta a organização de classe do poder político, que defende e garante a dominação de uma classe sobre a outra. Para tanto, ele dispõe de alguns órgãos de poder, para assegurar o domínio político da classe que domina economicamente e para esmagar a resistência das classes demais. Já o Estado socialista, nesta fase histórica, o Estado se tornará proprietário dos meios de produção sob a direção do proletariado. O que seria esse proletariado? Seria o conceito para definir a classe oposta à classe socialista. E essa classe tiraria dos proprietários os meios de produção, impedindo-os que se apossem de seus bens.
A importância dessa fase de transição em que os exploradores ocupam a máquina do Estado é dada por Lenin ao expressar que quem só reconhece a luta de classes não é ainda marxista. Vladimir Lenin completa afirmando que, nesse período, continua a ocorrer uma luta de classes extremamente encarniçada, devendo o Estado dessa época ser um Estado democrático para os proletários e os não possuidores de modo geral, e um Estado ditatorial contra a burguesia, igualmente inovador. A estrutura política se refere aos fatos políticos e consiste numa rede ou sistema de relações de poder que condiciona o comportamento dos atores políticos, indivíduos ou grupos, definindo sua posição, status e papéis em uma sociedade política determinada e num espaço e tempo concretos. As relações de poder em um centro superior que organiza a estrutura em função de um equilíbrio integrador de poderes, essa estrutura define o estado político da sociedade, a rede de poder da sociedade política e constitui o Estado. População. De acordo com os autores Jelinek, Bourdieu, Heller e Fishbeck, citados no livro de Reinaldo Dias, Ciência Política, os três principais pontos para a formação do Estado são o poder, o povo e o território. Reinaldo Dias ainda diz em seu livro: dos três principais pontos, considera-se o território e a população os que condicionam a formação do Estado material, pois, para que o Estado exista, é necessária uma comunidade humana e um território para que ela se estabeleça de forma plena. Reinaldo Dias ainda diz em seu livro: o povo, como elemento constitutivo do Estado, não deve ser confundido com população. População é um termo quantitativo, que é relacionado à demografia. Isso é relevante se for analisado junto com outros fatores, tais como idade ou sexo, etc. Fatores que definirão a situação de vida do povo, por sua vez, refere-se a indivíduos nascidos e compreendidos pelo Estado, tendo sua cidadania legitimada perante a lei vigente no Estado. Reinaldo Dias ainda diz que a diferença específica é a atribuição ao Estado, que se trata de um conceito muito mais jurídico do que sociológico. Ainda diz que o povo, diferente da população, não constitui um Estado por si só. Se formos comparar os termos população e povo relacionados ao Estado, a população é o que vem antes do Estado, ou seja, o conjunto de indivíduos que posteriormente irá formar o Estado. Já o povo são os indivíduos que já habitam o Estado. A seguir irei falar sobre algumas diferenças entre cidadania e nacionalidade. Segundo Reinaldo Dias, a cidadania refere-se à titularidade dos direitos políticos. Cidadania refere-se ao impacto que o Estado tem sobre a vida do cidadão, tratando-se de seus direitos e deveres, e vice-versa. Já a nacionalidade refere-se ao indivíduo que está devidamente inserido culturalmente e socialmente em algum estado, que mesmo assim responde às leis de outro Estado. Reinaldo Dias ainda diz: o cidadão é nacional. O nacional pode não ser um cidadão, se referindo ao fato de que nacionais têm direitos mínimos se comparados com cidadãos devidamente legalizados. Mesmo de fato não sendo um cidadão, o nacional está devidamente inserido na sociedade. Contudo, responde diretamente ao seu estado de origem. Território. Os fatores geográficos como o solo e o clima, a topografia do terreno e as regiões exercem influência determinante sobre a vida de uma sociedade, principalmente quando a passagem do nomadismo ao sedentarismo assinala o início do desenvolvimento da ideia de território, que por diversas razões, seja econômica, militar ou social, vai se incorporando na vida dos povos e onde se concentram os interesses individuais ou coletivos. Podem ser identificadas pelo menos 3 propriedades do território. Em primeiro lugar, como elemento essencial do Estado e parte consecutiva dele, e causa de sua impenetrabilidade subjetiva, no sentido em que um mesmo território só um Estado exerce o poder com exclusividade, de tal modo que o espaço terrestre torna-se soberania territorial. Em segundo lugar, o território constitui um âmbito espacial do poder de império e que o Estado exerce sobre seus habitantes. Em terceiro lugar, a propriedade do território consiste em que um meio de ação do Estado quanto à defesa nacional e a exploração de recursos naturais. Alcance territorial. O território de um Estado é um espaço tridimensional. O território, como âmbito de domínio do Estado, se constitui de diversas partes: terrestre, marítimo, subsolo, aéreo, das águas, plataforma continental, praia, zona marítima e zona econômica exclusiva. Obedecem a diferentes critérios, tornando-se um problema, pois diversos Estados têm interpretações distintas e não existem
determinações precisas de caráter internacional estabelecendo um critério único e universal. O limite territorial. A soberania territorial fica compreendida dentro dos limites do Estado. A adoção de limites entre Estados é relativamente recente, tendo início no século XVI, com os trabalhos cartográficos impulsionados pela matemática e geografia. Antigamente, os impérios estavam separados por grandes espaços vazios, como, por exemplo, floresta, desertos e planícies desabitadas. Enquanto o limite consiste numa linha contínua de separação de distintas jurisdições estatais soberanas, as fronteiras, em contrapartida, são áreas de contato de dois ou mais estados na extensão de seus limites comuns. A classificação tradicional dos limites diferencia entre natural e artificial. Limite natural é quando o traço se apoia em acidentes geográficos, como, por exemplo, rios e bases de cadeias montanhosas. Limite artificial é quando a demarcação é resultado de uma linha traçada em função da latitude ou longitude, mas atualmente os limites do Estado constituem da conclusão de convenções, quer dizer, define através de negociações diretas, de laudos, sentenças judiciais e propostas de mediação. A soberania territorial. O Estado exerce soberania territorial sobre todas as pessoas que se encontrarem em seu território, quer estejam em caráter permanente como habitantes nacionais ou estrangeiros, ou de caráter transitório, turistas e viajantes. Inclui ainda as coisas e as consequências judiciais de fatos que ocorreram no território. Soberania. Segundo o livro de Ciência Política de Reinaldo Dias, entre as páginas 136 e 148 em PDF, o autor destaca que foi Jean Bond quem pela primeira vez destacou a soberania e a sua importância para a formação do Estado moderno. Já segundo Rousseau, o termo soberania, ele democratiza-se de acordo com o conceito de a vontade geral. A soberania, ela surgiu e se desenvolveu no final da Idade Média com seu principal objetivo, que era a independência do poder real perante aos três poderes que o combatiam. O primeiro poder era o poder da Igreja, que tentava subordinar o poder real ao poder papal. Em segundo, nós temos o poder do império, que tentava fazer com que o rei fosse dependente do imperador por conta dos seus vínculos de vassalagem. Em terceiro, nós temos o poder feudal, que internamente buscava afirmar-se perante ao poder real. A soberania, ela exprime o mais alto poder do Estado e se apresenta de duas formas distintas. A primeira é a soberania interna, que é o poder que o Estado exerce no seu território e na sua população. E a segunda é a soberania externa, que é o poder que o Estado manifesta-se e a sua independência perante aos outros Estados. Basicamente, há três ideias implícitas do conceito de soberania. A primeira delas é a supremacia jurídica, ou seja, a soberania jurídica, que destaca a primazia da ordem jurídica. E o segundo seria a autonomia do poder, que seria a soberania política, que é a sua autonomia de poder, que nada lhe é delegado, e sim o seu poder é supremo. Em terceiro, nós temos a fonte originária do poder, e nós vamos lá para o período histórico, onde o poder ele girava apenas em torno da monarquia, do seu monarca. Problemas atuais do conceito de soberania. O conceito de soberania ele está hoje em questionamento, pois a soberania clássica, onde o poder ele era supremo, nada lhe era questionado, hoje está em questionamento, porque atualmente de um lado nós temos a diminuição do poder político e de outro lado nós temos outros atores políticos, onde nós temos as cidades, as organizações não governamentais e as empresas. Então, hoje, o Estado ele ainda tem o seu poder supremo, né, o Estado Nacional, mas ele está em questionamento em relação a esse poder supremo.